Que legal ter você aqui no nosso canal. Assim como todo mundo fala, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aperte no sininho para você receber a nossa notificação quando tiver mensagem nova, curta. E se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha ela com a sua família, com seus amigos e seja um missionário. Seja o braço de Deus nessa terra, levando a mensagem dele, uma mensagem de esperança a muitos corações. Os dias de hoje, com a tecnologia, você tem chances de ser um missionário de diversas formas. Seja compartilhando uma mensagem de Deus, seja contribuindo também com a gente que está fazendo esse trabalho. Aqui do meu lado, você vai ter um QR Code, você tem as chaves Pix, onde você pode fazer a sua contribuição. Aqui na nossa descrição, logo abaixo, você tem todas as demais informações, até as que eu já estou falando aqui, para que você possa entender a seriedade do trabalho que a The Way Church tem realizado. Com esse novo templo que nós ainda estamos reformando e temos tantos desafios ainda para frente, já estamos trabalhando, atendendo muitas vidas com necessidades, seja com cestas básicas, roupas ou demais coisas que as pessoas apresentam necessidades naquele momento, seja também com alguns projetos que nós já estamos colocando em andamento, como o projeto dos contraturnos escolares, como também a musicalização infantil, projeto de esporte, seja com crianças, seja com pessoas que estão em estado sedentário. Estamos trabalhando para fazer com que a comunidade onde nós estamos inseridos possa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo e que possa também ser acolhida no momento das suas necessidades. Por isso, permita que Deus fale ao seu coração. E se isso fizer sentido para você, contribua conosco. Agora, preste bastante atenção. Deus tem uma palavra para o seu coração e eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Que Deus abençoe. Mas agora queremos mergulhar um pouco na palavra do Senhor. E eu estava ontem meditando algo e gostaria de compartilhar com você um texto. Esse texto está escrito em 2 lugares diferentes da Bíblia. Quero ler com você Lucas capítulo 6 e verso 47, o terceiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Verso 47. Às vezes você já percebeu que tanto na sua Bíblia ou na versão que você abre no seu celular, pode ter algumas palavras diferentes da versão que a gente coloca no telão ou mesmo da que eu leio, mas eles vão sempre na mesma direção. Às vezes, quando você vai comprar uma Bíblia, é interessante comprar uma Bíblia, talvez até mesmo na linguagem de hoje, você que está iniciando, né? Porque fica mais fácil de você compreender o que você está lendo. Existem versões mais rebuscadas da Bíblia que são palavras difíceis às vezes de compreender o contexto. Então, uma instrução que você adquira uma Bíblia que seja na nova tradução da linguagem de hoje, NVI, são traduções que ficam mais fáceis de assimilar. Lucas 6,47 diz: qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras, as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, pôs alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa. Não pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerces, a qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu, e grande foi a ruína daquela casa. Até aqui esse texto. Nós temos esse mesmo texto descrito em Mateus no capítulo 7. Fala a mesma coisa com algumas palavras diferentes, apenas, mas está falando de 2 fundamentos. E o que eu gostaria de falar para você hoje é que Jesus, no meio do seu sermão do monte, ele está falando sobre 2 classes de ouvintes.
trazendo para os nossos dias hoje, facilmente nós dizemos que a pessoa que está na igreja, ela tem um fundamento na rocha. Uma pessoa que está lá fora no mundo, vivendo uma vida de pecado, ela tem a sua casa construída sobre areia. Mas não é isso que o texto diz. Jesus está falando para um mesmo público, como se ele estivesse numa igreja pregando para a igreja. Então ele não está falando de quem não o conhece, mas ele está falando de quem conhece. Ele está falando das pessoas que frequentam, ele está falando das pessoas que seguem, ele está falando para a multidão. Ele não está falando aqui para os fariseus que não o seguiam, mas ele está falando para aqueles que estavam andando com ele. Assim como nesta manhã eu não estou pregando para quem não veio, eu estou pregando para você que veio. Estou pregando para você que costuma vir. Eu estou pregando para você que está trabalhando nessa manhã na igreja, que está servindo com os teus dons. Eu estou pregando para você que chegou pela primeira vez. Mas estou falando e vou continuar falando aqui sobre dois alicerces de pessoas que recebem do Senhor algo e que têm uma decisão a tomar. O que eu farei com aquilo que eu recebi? O que Jesus está dizendo quando prega esta palavra é que não basta apenas eu ouvir, não basta apenas eu conhecer, não é suficiente isso, conhecer e concordar com aquilo que é falado, é preciso colocar em prática. A diferença daquele público é que naquele público de Jesus e no público dos dias de hoje, muitos ouvem, a maioria ouve, a maioria concorda inclusive, mas uma minoria coloca em prática o que ouve. Você nos ouve pregar aqui sobre amor, você nos vê pregar aqui sobre perdão, você nos vê pregar aqui sobre transformação de vida, você nos vê pregar aqui a respeito de uma mudança radical de vida e de mentalidade, uma metanoia. Você nos vê pregar aqui sobre a necessidade de conserto, tanto com o outro quanto consigo mesmo. Você nos vê pregar aqui sobre atitude. É necessário ter atitude de mudança. É necessário uma mudança ou até mesmo um controle do nosso temperamento, que nasceu conosco e nos bota em enrascada de vez em quando. Que o Espírito Santo venha sobre ele. Você ouve falar a respeito disso. Mas agora eu quero que você entenda de que durante os anos que você já ouviu uma mensagem ser pregada, de que você já ouviu tanto o evangelho ser falado, que você sentou nessa cadeira, por anos você pode dizer, eu sou cristão desde 2000, desde 1900 e alguma coisa, eu conheço o evangelho há tanto tempo. Agora eu te pergunto, se você coloca em prática, ou você está na multidão apenas ouvindo e concordando. Sentamos aqui e dizemos, é isso aí mesmo Jesus, glória a Deus, né? Fala Jesus, amém, e concordamos às vezes verbalmente ou simplesmente no nosso coração, achamos até bonito a mensagem, ou chegamos no final do culto e dizemos o pastor que estava pregando, parabéns, foi uma linda mensagem, que bênção a mensagem de hoje. Mas o quanto isso faz diferença na sua vida? Você recebe materiais, e nos dias de hoje, diferentes da igreja que nós já tivemos um dia, os materiais estão dispostos muitas vezes na internet, porque você não pegou o culto, mas você vai no YouTube e você assiste o culto que você não pegou. Mas o que isso faz na nossa vida, e que tipo de alicerce isso nos dá, que tipo de fundamento isso nos dá? Jesus está se referindo aqui a duas classes de pessoas. Ele não fala os que ouvem a minha palavra e os que não ouvem. Ele diz, aquele que ouve e pratica o que ouve e não pratica. Significa que todos ouvem, mas nem todos têm o mesmo resultado. Significa que todos vêm à igreja, mas alguns a casa cai e outros a casa não cai. Significa que todos vêm à igreja, que todos ouvem e todos têm luta e tribulação, porque a torrente das águas veio sobre todos, mas tem casas que permanecem firmes depois que o problema vem. Há casas que não caem diante das tormentas.
Quando eu falo casas, eu não falo apenas o lar onde você vive, mas eu falo também da tua vida. Algumas tempestades são causadas por nós. Nós causamos a tempestade dentro de casa, nós somos a tempestade na vida de alguém. E por que nós somos? Se somos ouvintes, porque só somos ouvintes, mas não somos praticantes. Praticar o Evangelho é mais profundo do que simplesmente ouvir e concordar com o Evangelho. Se nós não concordássemos com o Evangelho, nós não viríamos à igreja, porque seria falado e a gente ficaria só rebatendo: não creio nisso, não acho que seja dessa forma. Então nós nem ficaríamos aqui. Mas se nós viemos é porque concordamos. É bonito, eu acho bênção. E às vezes até eu estou ouvindo e procurando: será que fulano veio porque essa palavra é para ele? Será que fulana veio hoje? Não, essa mensagem aí é todinha para ela, todinha para ele. Nós costumamos ter esses ímpetos de achar que a mensagem é para alguém. Então nós somos ouvintes e concordamos também. Mas o fato de ouvir e concordar pode ser que nunca faça com que ela entre em meu coração. E você já ouviu, talvez, as pesquisas que dizem que se você apenas ouvir, você tem uma porcentagem de retenção apenas do conhecimento. Mas quando você ouve e escreve, ou ouve e fala, ou ouve e coloca em prática, a porcentagem de aquisição desse conhecimento é muito superior, mais do que o dobro. Porque colocar em prática é o que faz a diferença. Mas não colocamos muitas vezes isso em prática. E aí Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando eu sou apenas ouvinte, eu acabo me enganando, porque penso que só ouvir pode produzir algo. Quando a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a fé, ela só realmente é uma fé efetiva quando ela transforma-se em obras. Eu apenas crer, mas não produzir nada a partir disso, me torna morto. Então, que essa seja uma manhã de reflexão e conhecimento para nós. Nós estamos diante de uma ceia, nós estamos diante de uma aliança, de uma renovação de votos. Eu quero que você imagine nessa manhã, você está renovando votos com alguém. Você faz isso quando você ama a pessoa. Você faz isso quando você tem intenção de caminhar com ela, quando você concorda com ela. Porque a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Como eu posso andar no Evangelho que eu não concordo? Como eu posso fazer se não pratico? Então, quando Cristo está ensinando aquele povo, Ele está falando para todos que são ouvintes, para todos que seguem, para todos que estão na multidão, para os seus discípulos, e Ele está dizendo: há um problema acontecendo aqui. Todos estão ouvindo e estão recebendo alguns materiais. Eu estou colocando algo na mão de vocês, mas o que vocês estão fazendo com aquilo que recebem, vai determinar muito do destino de vocês. Vocês estão criando algo a partir daquilo que recebem. E até nos frustra às vezes, porque algumas pessoas, elas estão na igreja e elas acabam sendo um mau testemunho fora da igreja, porque elas recebem do que é dado aqui, porque elas se dizem cristãs, né? Elas falam assim: eu vou lá na The Way, mas o seu testemunho lá fora não é de alguém que ouve as palavras e pratica. É de alguém que ouve as palavras e acha que simplesmente o ouvir ou estar aqui vai transformar a sua vida e vai levá-la para a salvação. E não é isso. A salvação vem a partir daquilo que essa palavra opera na minha vida e transforma a minha vida. E quando eu sou transformado pela palavra, então eu me torno a imagem e semelhança de Cristo. É o que eu preciso. Olha só o que nós podemos ver ainda desse texto. Que todo material que nós recebemos, vamos imaginar que a gente vai edificar uma casa. Aí você vem à igreja e o Senhor lhe fornece material. Ele está te dando material. Material de construção, certo? Ele está te dando.
Então, você volta para sua casa, para sua vida, porque edificar aqui é a coisa mais linda do mundo, né? A gente está aqui, a gente está recebendo a palavra, então fica muito fácil da gente parecer muito bom, muito sensato, muito querido, muito amável, muito calmo. Tudo isso é muito fácil de nós aparentarmos na igreja. Mas aquilo que nós ganhamos da vida, nós vamos edificar na nossa casa. Só que, como a igreja te fornece materiais de construção, a vida também te fornece materiais de construção. A educação que você recebeu no seu lar, as coisas que você vive no seu trabalho, na sua faculdade, tudo isso também está fornecendo para você materiais de construção. Aí você chega e você tem assim, um lado do seu terreno onde você colocou os materiais que Deus te deu. Aí você tem desse lado aqui os materiais que a vida te deu. Mas quem é o construtor disso é você. E quem decide que tipo de material você vai edificar a sua casa é você. Se você quiser assentar tijolos do ódio, é contigo. Você não vai receber isso na casa de Deus, mas a vida te dá isso. Se você quiser construir a tua casa fundamentada em traumas da tua infância, você pode fazer isso, porque grande parte de nós aqui, carrega alguns traumas. Você pode fundamentar no machismo, no feminismo, você pode fundamentar isso na dúvida e no medo, porque a vida te deu muito desses materiais também, para você criar a sua casa. Agora, a Bíblia diz que um construiu sobre a areia e outro construiu sobre a rocha. Um construiu simplesmente no terreno, o outro cavou para encontrar uma rocha e fundamentar a sua casa. E eu fico pensando, às vezes nós cavamos fundo, não para encontrar uma rocha, mas para encontrar algumas coisas que nós enterramos. E se nós pegarmos os materiais bons que Deus nos deu aqui hoje, e que tem nos dado em cada culto, e nós simplesmente queremos construir rápido algo, vai funcionar? Biblicamente não, porque ele disse que teve um homem que pegou aqui bons materiais, porque estava ouvindo de Jesus. Eu imagino que a mensagem que Jesus pregava era muito melhor do que a que eu prego, mas construiu sobre um terreno, sem cavar. Sabe quem são essas pessoas? São pessoas que rapidamente querem conquistar as coisas. Elas vêm para a igreja e elas pensam, não, amanhã já eu preciso estar com a minha bênção. São pessoas que pegam os materiais, pegam as palavras, e elas querem construir rapidamente um edifício, querem construir o seu ministério. Quantos ministérios de que nasceram de pessoas neófitas, pessoas que não têm bagagem ministerial, não têm conhecimento, mas começam um ministério, e aí são igrejas que às vezes crescem e depois caem. E quando uma igreja cai, quando o ministério cai, muitas pessoas caem junto com ela, porque não tinha fundamento. Quantas pessoas que iniciam algo e querem fazer tudo, abraçar o mundo, querem ajudar a todos, mas não se ajudam, não tem fundamento. Nós temos um cuidado muito grande, principalmente na The Way. Temos um cuidado muito grande em nós não delegarmos o púlpito ou mesmo o ensino para pessoas que não têm conhecimento. Então, por muitos anos, você nos viu pregar aqui poucos pastores. E os que a gente permite pegar um microfone e trazer uma palavra, é porque nós sabemos que tem fundamento. Porque alguns gostariam de poder fazer muito, falar muito, pregar muito, mas nunca cavaram o suficiente para encontrar a rocha para fundamentar aquilo que receberam. E se você não encontrar a rocha, sua casa vai cair em algum momento. E para encontrar a rocha, é necessário cavar, e cavar é um processo. Eu não sei se você já teve que fazer isso. Talvez alguém aqui já teve essa experiência, mas quando eu era criança, adolescente, eu ajudava muito meus tios a construírem. E se tinha uma coisa que era ruim de fazer, era o momento de cavar, porque nem todo terreno é fácil.
E aí a gente tinha que cavar. E adivinha quem é que recebia essa função, né? E cavava, e cavava. E às vezes fazia ali um buraquinho, daí, tá bom assim? Não, tem que cavar mais. Tem que cavar mais. Tem que ser mais fundo. Quer ver quando a gente tinha que cavar poço? Chegava num lugar e tinha que ter um poço para ter água, para que a gente... E cavar poço. Gente, hoje em dia, né, contrata um lugar lá, vai lá e faz. Na época, era no enxadão, na pá, e vai cavando, e vai cavando. E por que se tinha que cavar fundo? Porque era lá no fundo que tinha aquilo que nós precisávamos. Encontrava a água, ou às vezes encontrava o fundamento, onde a casa poderia ser assentada. O que eu quero dizer com isso? Que se você quiser um ministério forte, se você quiser uma família fundamentada, forte, uma casa que não vai cair, se você quiser edificar o teu chamado de maneira a você ter conhecimento, a você ter graça, a você ter uma vida de oração, a você ter uma família que vai suportar as tormentas dessa vida, é preciso de tempo, é preciso cavar, é preciso buscar, é preciso que você dedique tempo a isso. Porque se nós não dedicarmos tempo e a gente não buscar de verdade, nossa casa vai ser sempre edificada sobre um terreno onde facilmente as coisas derrubam. E cavar demanda vontade, desejo. Cavar demanda que você busque. E essa busca, ela não é apenas no conhecimento científico das coisas, é também nos conhecimentos práticos. Porque às vezes você está cavando e alguém vai dizer para você assim: aonde é que você está cavando aí não tem água, onde você está cavando aqui não tem rocha, onde você está cavando aqui não vai dar em nada. E eu preciso ter a graça de saber se essa pessoa tem para somar na minha vida ou não. Eu preciso ter a força de cavar, mas eu preciso também ter a sabedoria de entender aonde eu estou cavando. Porque às vezes nós cavamos num lugar que não nos vai levar a nada. Eu vou construir a casa, eu posso cavar o que for, mas eu estou num pântano, não vou chegar em lugar nenhum. Aonde você está cavando? Aonde você está buscando? Aonde você quer fundamentar o teu lar? Então, com os materiais bons da vida que o Senhor tem nos dado, ainda assim eu preciso saber aonde eu vou colocá-los. Porque se eu pegar tudo aquilo que é bom, mas colocar num lugar ruim, não vai funcionar. Não, eu quero construir a minha casa e vou construir nesse terreno aqui, mas eu nem pesquisei se dá enchente. Eu já estou fundamentando, eu estou colocando algo bom, mas num lugar onde eu sei que sempre enche e derruba tudo. É imprudência minha. Por isso eu estou falando em formas de analogia, mas eu creio que o Senhor está ministrando o seu coração nessa manhã. Aonde você tem colocado os bons materiais que Deus tem te dado? Você quer fundamentar em alguém que não tem fundamento? Você está colocando em qualquer lugar? Você tem cavado o suficiente? Você tem buscado o suficiente? É preciso procurar a rocha. Depois de construídas as casas, elas parecem iguais. Uma casa construída e fundamentada na rocha, ou uma casa construída sobre areia, depois que elas estão edificadas e você olha para elas, elas vão parecer iguais. Há muitas casas que você olha e diz assim: essa aqui inclusive é mais bonita, ela está sobre areia, mas é mais bonita do que essa aqui, mas ela não é a mais segura. E aqui existe muito conhecimento para nós. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que encanta os nossos olhos, porque às vezes nós estamos encantados com algo que parece muito lindo, mas não tem fundamento nenhum. A primeira tempestade vai derrubar, enquanto a outra casa está demorando mais para concluir, ainda não foi feito o reboco, ainda não foi pintada, porque demorou muito tempo no fundamento. Essa outra terminou tão rápido. Olha que bênção, que linda, é essa aqui que eu quero. Cuidado, algumas coisas são edificadas muito rápido, cai muito rápido também.
Mas tem outras que se demora mais, que se trabalha mais, mas aquela casa não vai ser derrubada no momento que a tempestade vier. E a tempestade sempre vem, gente. A tempestade sempre encontra a nossa casa. O que Jesus está falando aqui é uma realidade. Todos nós sempre passaremos por tempestades, mas existem casas que caem, existem casas que permanecem de pé. Elas podem ser lindas aparentemente, elas podem ser até iguais por fora, mas é o que tem dentro, é o que vai fazer diferença entre o que cai e aquilo que permanece de pé. O que nós zelamos? Zelamos por uma aparência? Zelamos por parecer? Ou nós somos de verdade? Preciso parecer bem nas redes sociais? Preciso parecer bem na igreja quando eu venho com a minha família? Eu preciso estar... Não, resolve aqui no carro rapidinho que agora a gente vai entrar na igreja. Aí entra o casal margarina. Paz. Olha essa criança. Que lindo. Coisa mais linda do mundo a família. Quando volta para o carro, é só briga, tribulação. Não tem fundamento nenhum, é uma tempestade voltando para casa. É uma semana de tempestade. As crianças ficam ansiando pela quarta-feira ou pelo domingo que vem para a igreja, que pelo menos lá eles não brigam. Como é que é? Como é que é a sua vida, o seu fundamento? Como é que é a sua casa espiritual? Porque aquele que ouve e as pratica, aquele que ouve e não pratica, colocar em prática não é esperar do outro, colocar em prática é começar em si mesmo. É eu sair daqui entendendo de que eu só conseguirei colocar em prática quando a adversidade aparentar chegar. Ela não precisa chegar, ela só aparenta chegar. Eu já preciso. Alguém fez alguma coisa que antes me irava. Eu preciso colocar em prática a palavra, porque eu ouvi que eu preciso buscar a paz que está em Cristo. E então eu começo não, eu não vou responder isso. Não, eu vou ter uma outra atitude. Não, eu vou controlar meu temperamento. Não, eu vou agir com amor. E essas coisas que vão acontecendo, elas são um treinamento que você vai fundamentando, cada vez mais. Ouvi falar de perdão, eu não vou dizer assim, o dia que eu ver a pessoa, não, eu vou lá e resolvo. Eu resolvi, eu fundamentei um pouco mais a minha casa, eu cavei um pouco mais a minha casa. Sabe por quê? Porque aquilo que nós chamamos de tempestade, muitas vezes nem é. É só um ventinho. E é bem difícil a gente pregar uma palavra como essa e a gente não apelar para a fábula. Uma fábula que todo mundo aqui conheceu quando criança. A história dos 3 porquinhos, né? Para que tivesse tempo de diversão, um faz uma casa de palha, uma faz uma casa de madeira, bem mal feita, e outro faz uma casa fundamentada. E como às vezes nós temos tanto problema em conhecer Bíblia, a gente tem que apelar para a fábula, né? O que aconteceu com os dois que construíram uma casa de palha e de madeira? Eles queriam estar na diversão, eles queriam ter tempo, eles queriam viver a vida, então sabiam que precisavam de uma casa, fizeram e foram curtir. E o terceiro, trabalhando, mas um dia o lobo vem para todos. Gente, isso é quase uma mensagem pronta. Alguém vai vir soprar a tua casa. Alguém já tem soprado a tua casa. Quantas casas que você edificou já foram colocadas abaixo? Quantas casas que você não fundamentou? Quantas casas que começaram a dizer assim, mas vamos fazer rapidinho assim, porque daí a gente resolve a nossa vida. Não acontece disso? A gente casa rapidinho e depois a gente resolve. A gente se junta aqui e depois a gente vê. A gente faz aqui, mas depois a gente pede perdão. Não, mas quanta casa que a gente fundamentou na palha, quanta que foi na madeira, mas foi só encaixado, nem prego colocaram.
Satanás não teve nem esforço para derrubar a tua casa. Se você já teve a tua casa derrubada, e hoje você está aqui, eu quero dizer que a casa que nós estamos aqui, ela foi fundamentada em Cristo Jesus. Ela não vai cair, ela vai permanecer de pé, ela tem permanecido de pé. E olha que o inimigo tem soprado, mas nós estamos de pé. E nós estamos aqui para ensinar você a construir uma casa que não vai cair mais. Seu lar não vai mais cair, sua vida não vai mais cair, você vai permanecer. Aleluia! Casas podem parecer iguais, mas são as adversidades que mostram se ela é superficial ou se ela é bem fundamentada. Então as adversidades são aquilo que nos provam. E se eu entendo de que eu também sou uma casa, porque preciso me fundamentar, talvez uma grande pergunta dessa manhã seja: que tipo de abrigo você é? Que tipo de casa você é? Olhando hoje para você, você se pergunta: que tipo de casa eu sou? Você teria coragem de colocar os teus filhos debaixo de um telhado como a sua casa, ou debaixo de uma casa como você é? Vamos imaginar que você é uma casa. Que tipo de casa você é? É uma que de vez em quando cai? Ou ela sempre está edificada? E se eu sou esse tipo de casa, eu teria coragem de trazer meus filhos para morar debaixo de uma casa como eu sou? Porque se eu sou uma casa que cai, eu colocaria meus filhos para morarem numa casa que eu sei que vai cair em algum momento? Nunca, né? Nós nunca colocaríamos os nossos filhos em risco. Eu nunca colocaria meus filhos para morar numa casa que eu penso assim: se der um ventinho vai cair tudo em cima deles. Mas que loucura, né? Porque nenhum de nós aqui colocaria os nossos filhos em risco. O que a gente não pensa é que quando a nossa casa é uma casa bagunçada, de briga, de acusação, enfim, uma casa onde reina muito mais as ofensas do que o amor, essa é uma casa que vive caindo sobre a cabeça dos nossos filhos. Quando você não traz segurança, quando eles não sabem quem eles vão encontrar quando voltar da escola, vão encontrar a mãe louca, vão encontrar o pai maluco, de bravo, porque o time de futebol dele perdeu, e dele está chutando tudo. Quem os teus filhos encontram quando voltam para casa? Uma casa ruindo ou uma casa bem edificada? Porque se nós não colocaríamos, e a Bíblia diz assim: quem é o pai que o filho pedindo pão vai lhe dar uma pedra, ou lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente? A Bíblia pergunta isso, né? E a gente diz: não, nenhum de nós faria isso. Mas vamos pensar bem, porque às vezes eles nos pedem alguma coisa, ou eles vêm até nós, e nós estamos como uma casa quase caindo, e aí eles chegam e a gente desaba sobre eles. Alguém soprou na tua casa, lá no teu trabalho, mas te perturbou o dia inteiro. Aí você chega, vamos imaginar uma casa andante, você está assim já. Aí a criança vem: pai, ô pai. E tu tentando tomar teu café aí: pai, ô pai, pai, ô pai. E teu olho começa. Daqui a pouco tu desaba sobre o guri, que só está naquela fase da idade que todos nós sabemos que eles fazem 1000 perguntas por dia, e 500 delas são a mesma coisa que tu já tinha respondido antes. Mas tu desaba, porque essa vida é um inferno, eu não aguento mais, e essa família, e essa porcaria dessa louça, e não sei o que, e aí começa a brigar com tudo, e desaba a casa sobre todo mundo. Vocês vêm na igreja, passam uma semana maravilhosa, ouviram a palavra, concordaram com a palavra, que Jesus maravilhoso, é isso mesmo. Voltaram para casa, mas não colocaram em prática.
Na outra semana, vocês que estavam o casal 20, série dos anos 80, ninguém vai entender quase aqui, né? Casal 20, estava tudo bem, mas daí começou um negocinho, uma chatice, uma coisa que um já não gostou e começou a responder o outro, começou uma briga. Sabe quais são as palavras que vêm nesse momento para uma casa que não está edificada na rocha? É sempre a mesma coisa. Eu nunca posso falar nada. Eu já falei isso numa mensagem aqui. Sempre e nunca estão muito presentes na vida de um casal que não se acerta. Você sempre é desse jeito. Você nunca me perdoou. E na verdade não é isso. Não é sempre desse jeito. É naquele momento que foi daquele jeito. Mas a pessoa que não é fundamentada, ela sempre continua guardando no seu coração as coisas ruins que aconteceram. Ela dá aquela disfarçada, né? Passa uma demão de tinta na casa, tá linda a casa, mas não tem fundamento nenhum. O próximo vento derruba de novo. Aonde você está fundamentado? O que faz a diferença não é quão bonito você parece, mas é o quão profundo você é no conhecimento de Deus, na entrega ao Senhor. Nós não precisamos parecer, nós precisamos ser. Precisamos ser. Pastor, mas vai demorar demais até que eu consiga. Não importa quanto demore. Não importa quanto demore essa tua caminhada para chegar, enfim, a ser uma liderança, a ser um pastor, ou para que Deus faça na sua, ou até mesmo para que você case. Jovem que está aqui me ouvindo, jovem, ou enfim, quem está solteiro, não importa quanto, mas importa o fundamento que você está fazendo, porque é esse fundamento que vai evitar a próxima frustração da tua vida. Fundamente-se, prepare-se. Sabe por que prepare-se? Porque Deus não quer construir apenas uma casa, Ele quer fazer um edifício, e quanto mais alto Ele vai te levar, mais fundamento você precisa ter, aleluia. Ele quer construir um edifício, Ele quer colocar algo forte, firme na sua vida. Então, se nós não teríamos coragem de colocar nossas crianças debaixo de um teto, de uma casa como nós estamos sendo hoje, então nós precisamos mudar a casa que nós somos. E aí, eu termino a mensagem dizendo, a melhor forma, gente, não é fazer o puxadinho do lado, né? Uma casinha do lado, não é tentar, vamos ver assim, a gente coloca umas cintas aqui, né? De concreto, para dar uma fortalecida, e vamos continuar edificando. Não. A melhor forma às vezes é você desconstruir para construir direito, porque em algum momento esse remendo vai dar errado, porque em algum momento isso que você está tentando ajeitar vai dar errado, e a melhor forma é desconstruir, e a melhor forma é dizer assim, eu preciso mexer nesse fundamento. Eu preciso dizer assim para mim mesmo, não, eu disse que eu sei de tudo, mas não sei de nada. Eu preciso voltar e entender qual é o princípio das coisas. Eu preciso colocar em prática a palavra. Eu preciso edificar, né? Essa casinha que eu estou morando aqui, vai ficar desse lado, mas aqui eu vou construir uma casa fundamentada. E eu vou derrubar isso aqui. Derrube. Você está fundamentando uma casa, você está começando uma nova vida, ei, deixe essa velha vida de lado, que o grande problema de você manter a casa, que não está bem fundamentada, é de vez em quando você ter a vontade de mudar para ela de novo, de migrar para ela de novo. Coloque abaixo essa velha vida que você viveu até o dia de hoje, e comece uma nova história fundamentando em Cristo Jesus, fundamentando na palavra. Vai ser devagar, mas vai demorar, pastor, mas não importa, mas essa casa não vai ser derrubada pela tempestade. Tem muita tempestade vindo por aí, tem muita tempestade, mas eu creio que com o material que você tem recebido, e se você cavar fundo, você vai construir uma casa que nunca mais vai cair,
nunca mais. Pastor, mas é possível isso acontecer? É possível. Há pessoas que estão há anos, elas conheceram a Jesus, elas estão há anos no Evangelho, elas passaram por tanta luta, que se ela te conta o testemunho, você diz assim: meu, como é que você sobreviveu? Sobreviveu porque fundamentou na rocha, porque cavou fundo o suficiente, e é por isso que a sua casa não vai cair. Eu quero que você coloque-se de pé comigo, por gentileza.